Haddad tenta dividir a responsabilidade do déficit zero na esperança de não ter que segurar essa batata quente aí sozinho. Gigantes do varejo fecham mais de 750 lojas. Gasolina da Petrobras está 17% mais barata do que devia. É para aplaudir de pé ou para lamentar de joelhos, hein? Inteligência artificial motiva demissões em massa. E o Lula chamando o Bolsonaro de corvardão, dizendo que não teve golpe não. Tudo isso e muito mais você vê aqui no seu Jornal de Quinta, o jornal que é tudo de bom. Boa noite. Demissões em massa sobem em 2023 com o avanço da inteligência artificial e também da reestruturação das empresas. Um estudo mostrou que no ano passado, 16,7% das empresas do país tiveram grandes rodadas de demissões. Para você ter uma base, no ano anterior esse número tinha sido de 12,4%. Mas por que afinal está acontecendo isso, hein? Depois que a pandemia começou a dar uma trégua pra gente, o trabalho híbrido, e o presencial voltaram a ganhar força, você lembra? Passou mais um tempo e a inteligência artificial entrou no jogo. O resultado foi que o perfil de funcionário que as empresas querem hoje não é mais o mesmo que o perfil que elas buscavam durante a pandemia, e daí vem a necessidade de reajustar os quadros de funcionários. Claro, tem outros fatores também, dificuldades econômicas causadas pela pandemia, Selic alta e altos investimentos em tecnologia. Mas o interessante aqui, se não fosse bizarro e triste, é a gente pensar em como a inteligência artificial está impactando o mercado de trabalho. Ela está provocando cortes justamente no setor que a criou, o setor de tecnologia, a revolta das máquinas, olha aí, hein? Mas esse tem sido visto também em outros setores, esse fenômeno aí, com demissões acontecendo por causa do uso da inteligência artificial nas empresas. Outro detalhe interessante é que essa não é uma questão exclusiva aqui do Brasil, tá? Porque tem Google, Microsoft, Amazon, Meta, todas elas demitiram dezenas de milhares de pessoas no ano passado, isso em paralelo a pesadelos e pesados investimentos, é isso que eu falei, pesados investimentos em inteligência artificial. E agora voltando para o Brasil, você não imagina a quantidade de empresas que já estão usando IA em suas operações. Chuta aí no comentário aí nesse momento aí, você acha que seria 10%, 20% das empresas? Que nada, meu amigo, 45% das empresas aqui no Brasil, na Brasilândia, já estão usando IA e 24% estão estudando formas de usar essa tecnologia. E o impacto desse cenário aí na mente dos trabalhadores tem sido devastador. O medo de ser demitido gera, claro, insegurança e as pessoas se sentem muito pressionadas a ter um desempenho ainda maior e melhor do que já tinham. Isso sem contar um montão de preocupação que as pessoas já têm no dia a dia, Tipo criar filhos, pagar conta, boleto que não falta, Problema de saúde na família e por aí vai. A verdade é que a gente vive sim numa época muito desgastante e não dá pra gente descuidar da parte da saúde física e mental também, porque sem isso também não tem como você ganhar dinheiro, E também não dá pra deixar de lado o autodesenvolvimento, sabe? Você aprender novas habilidades técnicas e também comportamentais para você continuar sendo útil e valoroso pro mercado de trabalho. E é justamente nesse sentido, com esse propósito que eu criei a comunidade Felicidade Financeira. Já ouviu falar dela? Porque lá só tem gente focada em progredir, sabe? Apesar de tudo, dos governos, dos julgamentos, dessa loucura que é viver aqui no Brasil, E eu estou pessoalmente lá. Ontem teve a reunião, a primeira reunião nossa com as pessoas, com os membros da comunidade. Estou por lá produzindo conteúdo sobre investimentos e inteligência artificial também, mas eu não estou sozinho não. Eu estou do lado de especialistas em nutrição, empreendedorismo, idiomas. Nosso objetivo lá é te ajudar a ter mais dinheiro no seu bolso. Muito mais que isso, na verdade, você ser feliz, meu amigo? Porque, no fim das contas, esse é o objetivo, ou deveria ser o objetivo principal de todo mundo, não é não? Deixei o link do convite para você conhecer a nossa comunidade na descrição. Conheça o nosso novo aplicativo do Dinheiro com Você, que tá bom demais da conta. Te vejo por lá, não perde a chance, hein? E sabe aquela velha desculpa, o meu cachorro comeu o dever de casa? Então, o Haddad acabou de dar uma desculpa mais ou menos nessa linha aí.
O que ele disse é que o déficit zero depende do crescimento econômico. É tipo você dizer aí que no que depende do governo, o déficit zero seria alcançado. O problema é o crescimento econômico. O quanto o governo vem gastando parece que nem vem ao caso aqui, né? Até porque não tem plano nenhum. Você escutou redução de gastos alguma vez? Não tem, né? A ideia, na verdade, é sempre aumentar os gastos na esperança de que as receitas também aumentem, né? O vulgo ovo no fiofó da galinha. O que de fato tem acontecido, né? O que mais a gente ouviu falar desde o começo do ano passado foi o aumento de impostos. E o governo está contando sim com uma arrecadação maior, ainda maior agora em 2024. Como diz o Haddad, o governo prevê um crescimento econômico de 2,2%, mas alguns economistas falam em 2,5%, o que, claro, contribui para a arrecadação, apesar dos impostos. O ministro disse que o alcance da meta de déficit zero depende de um esforço conjunto do Executivo, Legislativo e Judiciário para manter o equilíbrio das contas. Para 2024, sabe qual é a previsão do Ministério do Planejamento para o déficit, ou palavra difícil, primário? Nada menos que 9,8 bilhões de reais. Me diz uma coisa, o que você acha, hein? Com uma mão o governo aumenta impostos, mas para ficar no 0 a 0, ele precisa que a economia cresça apesar disso, né? Igualzinho na vida real, né? Para empatar, muita gente tá nem um pouco disposta a diminuir o padrão de vida, né? Diminuir gastos, para quê, né? Precisa é ganhar mais para fechar a conta. Só que se entrar mais, você já sabe, essa mesma pessoa e o nosso governo vai gastar tudo de novo. Muito comum em países como o nosso e em lares brasileiros também. Crise no varejo. Gigantes do setor fecham mais de 750 lojas. E quem está liderando essa lista é o Grupo Dia, que informou que está fechando 343 supermercados e 3 centros de distribuição. Isso é mais do que o dobro das 159 lojas que a Americanas fechou. A rede de supermercados Dia, sabe aquela que o Di Lopes adora ela? Não pegou a diferença? Pesquisa aí depois, que eu me recuso a colocar aqui no nosso jornal, que é um jornal de classe, garbo e elegância. O Dia tem uma dívida de 1 bilhão de reais e há poucos dias pediu uma recuperação judicial. E de acordo com a empresa, eles fizeram grandes investimentos, mas sem ter o retorno esperado. E com a reestruturação que eles estão fazendo, a ideia é focar suas operações apenas no estado de São Paulo. Mas outras grandes redes por aí vêm passando dificuldades também e fecharam ou estão para fechar, incluindo o Carrefour, que fechou 123 estabelecimentos, as lojas Marisa, com 89 lojas fechadas, e a Casas Bahia, que fechou 38. Meu amigo, prosperar no Brasilzão não é fácil não, hein? E para o varejo é ainda mais difícil. O cenário econômico é deveras complexo e desafiador, com muito imposto, burocracia, margem baixa e insegurança jurídica. E como se não bastasse, as empresas ainda enfrentam as suas próprias dificuldades internas. Por sinal, esse é um vídeo que eu falo com mais detalhe num vídeo específico para você no nosso canal aqui mesmo, que você ainda não viu, você está inscrito nesse domingo, coincidentemente, tá aparecendo aqui em cima para você. Melzinho na chupeta. Gasolina da Petrobras está 17% mais barata do que o preço internacional. É tetra ou não? Houve um tempo aqui no Brasil em que existiu algo chamado PPI, que é o Preço de Paridade Internacional, que descansa em paz. O PPI foi criado no governo Temer, que muitos têm saudades hoje em dia, porque antes o presidente, ou a presidenta que seja, acabava colocando o dedão no preço dos combustíveis, e aí criaram o PPI, que garantia que o preço dos combustíveis acompanhassem os preços internacionais, como funciona tudo, né? Todas as commodities, todos os produtos. Isso protegia a margem de lucro da Petrobras e também protegia o mercado, porque assim os concorrentes da Petrobras não tinham que participar de uma luta desigual, né? Competindo com preços subsidiados pelo nosso governo BR. Só que o PPI foi abandonado, né? E hoje a gasolina da Petrobras está 17% mais barata do que o preço internacional. O diesel está com uma defasagem de 9%. Isso é ruim para os cofres da empresa? Mas é bom para a popularidade do presidente? É claro! Principalmente se a gente considera a quantidade absurda de impostos que foram criados
desde o começo do ano passado, né? Aumentos frequentes aí no preço da gasolina certamente ia deixar não só os caminhoneiros, mas todo mundo revoltado. Mas uma questão importante é essa aqui, ó. Até quando a Petrobras vai ter fôlego para segurar essa bucha aí, hein? Até quando ela vai dar conta de assumir a bucha de subsidiar a nossa gasolina? E o que será que vai acontecer com a empresa quando as coisas chegarem nesse ponto? Fica a reflexão e a dúvida. E sempre que tem notícia assim, vem gente falar, dane-se o mercado. Mercados. Mais de 50% da empresa é do governo, meu caro amigo. Nós pagaremos a conta e já pagamos. Veja aí no site Fundamentei. E se a gasolina subsidiada fosse em si algo bom, não seria esse o caso aqui desses maravilhosos países terem a gasolina mais barata do mundo: Irã, Líbia, Venezuela, Egito e Kuwait. Para aqui a tela para você ver os preços em reais, o preço por litro. Eu acho que eu não ia querer pagar o preço alto dessa gasolina barata e não. E você? E uma das coisas que a gente aprende na vida é que as coisas mais caras do mundo são aquelas que não são vendidas como sendo de graça. Vai fazer o quê, né? O populismo é bom demais para ser ignorado, não é não? Ah, os jovens, né? Os jovens. Relatório aponta que lidar com a geração Z é um desafio para 68% do mercado de trabalho. Para você ter uma referência, no caso dos baby boomers, que nasceram entre 45 e 64, o número cai para apenas 11%. Outras gerações apontam a geração Z como a responsável pela falta de comprometimento e também impaciência na carreira, né? Como é que a pessoa pode ganhar um salário máximo se ela não quer começar ganhando o mínimo, né? Eu não sei qual é a mágica aí que esse povo pensa, mas enfim. A geração Z, que são os nascidos entre 96 e 2010, tem propósitos claros. Repara que eu não estou falando se esses propósitos são razoáveis ou não, só estou falando da clareza mesmo do propósito da turminha aí, jovem, que faz essa meninada buscar empresas que praticam a sustentabilidade e também a diversidade. Por conta desses propósitos, essas pessoas chegam no mercado de trabalho e veem coisas que causam ressentimento, insatisfação, ficam ofendidas. Outra coisa que esses jovens fazem é se demitir mesmo sem ter outra oportunidade em vista. Como é que fica os boletos? Eu não sei, né? O pai deve pagar. Aliás, essa é a geração mais propensa a desistir de um emprego quando a pessoa está se sentindo sobrecarregada e estressada. Eles às vezes praticam o que a gente já falou num vídeo aqui do canal, o quiet quitting, que é fazer o mínimo que a empresa pede, sabe? Como é que vai ganhar o máximo que só faz o mínimo também? Não sei. Eu quero que você me conta o que você acha dessa relação de amor e ódio entre a geração Z e o mercado de trabalho. E se você é o cara da geração Z que está assistindo a gente aqui, me fala como é a sua dificuldade em lidar com os tiozões de WhatsApp como esse apresentador aqui que vos fala. Lula diz que não teve golpe no Brasil porque o Bolsonaro é um covardão. Se fosse o Caio, ele diria que ele é um bananão. E essa é uma notícia, claro, né? É claro, do nosso quadro Notícias de Quinta Série, porque quem poderia ser mais quinta série do que político BR, né não? Ainda de acordo com Lula, o Bolsonaro ficou dentro de casa chorando as pitangas durante um mês e preferiu fugir para os States em vez de fazer o que tinha prometido. Falou também que o governo anterior nunca se preocupou em governar o país e se preocupava apenas em estimular o ódio. O amor venceu? E falando em fuga, teve outra treta nesse mesmo patamar aí nessa semana, né? Democraticamente, o Xandão deu 48 horas para o Bolsonaro explicar por que ele deu, como é que eu posso dizer, umas sonecas diplomáticas na embaixada da Hungria. Coincidentemente, logo depois que ele tinha tido o passaporte apreendido. Olha que coisa, rapaz. É porque as embaixadas, na verdade, são territórios invioláveis. Nem mesmo o nosso caro ministro democrático tem acesso a elas. Pra você ter uma ideia aí, cara. E olha que isso é muito, hein? E a Hungria, que é um país alinhado com a ideologia do Bolsonaro, que a mídia costuma rotular como extrema-direita, embora nunca tenha ouvido falar de extrema-esquerda, talvez porque o amor nunca é demais. E você aí achando que o jornal nosso é o de quinta categoria, o que você me fala do roteiro do filme da política brasileira, hein? Se não é um pastelão, sei lá, uma novela mexicana, um filme de Bollywood.
Manda esse vídeo para todo o seu amigo do WhatsApp até ele te xingar e mandar você parar de mandar tanto spam e porcaria para ele. Beleza? Valeu, tudo de bom. Boa noite. Now the world don't